Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Estado... Os administradores têm que ser, na verdade, isentos. Ali na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como o Com essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio-ouvintes, nós somos a Rádio Alfa. Vamos hoje debater a economia do Carnaval. Sintonize-nos, pois, em 89.9 na Praia, 99.6 em Santiago Norte, 96.7 na região de Barlavento. Para este debate, e já nos nossos estúdios, contamos com Marcos Rodrigues, chairman da empresa MGO Consulting e presidente da Câmara do Comércio de Sotavento. Marcos Rodrigues, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e a Rádio Alfa também. Muito obrigado. Agradecimentos por ter aceito o convite para aqui estar e nos ajudar a esmiuçar alguns aspectos económicos do Carnaval. Pedro Ribeiro, professor universitário, gestor público e inspetor tributário no Ministério das Finanças. Professor Pedro, muito bom dia. Muito bom dia. E muito obrigado por aqui estar conosco também. Igualmente nos estúdios temos José Gomes Breu, que é presidente do grupo carnavalesco Vindos de África, primeiro lugar este ano na praia. José Gomes Breu, muito bom dia. Bom dia. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós começamos por si, já todos sabemos, o debate é cruzado e é bilingue, vamos utilizando a língua conforme entendermos. E portanto, José Breu, gostaria antes de dizer que a partir do Mindelo, via WhatsApp, vamos ter Jailson Juf Andrade, que é presidente do Cruzeiros do Norte. Jailson Andrade, bom dia. Bom, Jailson Andrade ainda não. Da Ilha do Sal temos o presidente dos Gaviões, José do Rosário Zeca. José do Rosário, bom dia. José do Rosário, bom dia. Sim, bom dia. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. José do Rosário participa neste programa via telefone. Não sei se já temos Jailson Andrade. Então, prosseguimos e já voltamos até São Vicente. Até a ilha do... Até São Vicente, portanto, com o presidente do Cruzeiros do Norte. O Carnaval, já o sabemos, movimenta milhares de pessoas por todo o país, em todas as ilhas, umas naturalmente com grande dimensão folclórica e de ativo pessoal, como são os casos de São Vicente, de Santiago, São Nicolau e Sal, mas a presença no Carnaval é um facto em todas as ilhas. Trata-se de uma festa popular, mas com grande envolvimento das câmaras municipais e do governo central, das empresas. Nos dias de hoje, particularmente devido à sua dimensão simbólica, o Carnaval vai ganhando projeção internacional, atraindo muitos turistas internacionais, os nossos imigrantes e naturalmente os residentes que se vão movimentando pelas ilhas em busca do melhor Carnaval. Tradicionalmente, as câmaras municipais reservam uma verba no seu orçamento para o apoio à cultura. E aqui entra o Carnaval. Na mesma linha, os sucessivos governos vão apoiando como podem. Neste debate, vamos escrutinar o significado utilitário desses apoios em favor desses grupos carnavalescos. Eu quero lembrar que o programa do governo fala em empreender na cultura e nas indústrias criativas, mas não faz quaisquer referências específicas ao Carnaval. Facto também é que este ano o Ministro da Cultura, Abrão Vicente, foi a São Vicente defender a necessidade de se adicionar uma taxa a quem mais ganha com o Carnaval mindelense, nomeadamente o setor hoteleiro, restauração, negócios, etc., na ideia, disse ele, de que não se pode deixar de fora o setor privado num financiamento mais robusto do Carnaval
do Mindelo. E nesta senda de se ter mais carnaval, Abrão Vicente defendeu que tem de haver atividades de carnaval para o ano inteiro e que o financiamento por parte do governo deve ser maior. Estas declarações do ministro Abrão Vicente não caíram no agrado da Câmara de Comércio de Barlavento. Jorge Marício veio manifestar-se contra quaisquer tentativas de se instrumentalizar o carnaval do Mindelo e aplicar taxas aos empresários como forma de reforçar o financiamento do evento. De resto, o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento falou mesmo em mais um imposto encapotado. É mais um imposto encapuçado, quando a classe empresarial, diz ele, já não suporta mais taxas em Cabo Verde. Pedro Ribeiro e Marco Rodrigues, eu vou pedir o vosso comentário mais à frente. Quero apenas acrescentar um dado que poderá interessar-vos, que é o seguinte. O presidente da Câmara de Comércio de Barlavento advertiu ser necessário pensar o papel interventivo do Estado nesta festa popular. Eu já peço o vosso comentário, como eu disse. Começo antes por si, José Gomes Breu, presidente do grupo carnavalesco vindo de África, primeiro lugar este ano na praia. José Gomes, bom dia. Vindos de África é um dos grupos carnavalescos mais antigos daqui da praia. Explica-me como é que estão organizados e como é que têm conseguido sobreviver todos esses anos e com que apoios. Antes de mais, bom dia. A mim como defensor de oficialização de crioulo, não prefiro falar na crioulo. Vindos da África foi criado em 1986, na bairro Creve Lopes, por alguns jovens do bairro que na altura estava ligado a artes, artesanato, teatro, dança, música. Então, pessoas bairro já tinha carnaval antes, na década de 50, que eram mobilizadores de carnaval na bairro, eram em Dulce Ticusa e em Juvino e outros, em Maria Paula e outros mais. Então, carnaval depois de 50 bem teve uma queda e Gustavo Duarte, Adelina Cardoso, Gigi, que hoje está radicado nos Estados Unidos da América, se cria essa feliz ideia de criar grupo Vindos da África. Vindos da África desde 83, que foi criado na 83, depois oficializado na 86, e teve um percurso grande, e dentro desse percurso, nossa praia teve altos e baixos na carnaval. Na altura, o único grupo que veio surge também, que era Deus e Amor, criado por Luís Tolentino, já hoje falecido, bem que o Deus e Amor, que era o único grupo que fazia frente na altura, também desfilava na avenida junto com Vindos da África. Depois disso, surgem grupos desaparecem, depois desaparecem. Mas Vindos da África foi um pilar, um grupo de resistência ali na praia, com que o Carnaval de Praia hoje ainda está de pé, com o aparecimento sim, de novos grupos. Hoje não tem nenhum carnaval que se está ascendendo ano após ano. Se está sinais de que praia se está querendo ter um carnaval de alto nível. E esse ano, por exemplo, Moquinhos consiga e organiza com que recursos, tendo em conta, enfim, que esses 2 anos anteriores que foi fortemente desgastante do ponto de vista de angariação de fundos para mobilizar grupos, elementos, indumentária, etc. Se eu fazer retificações, ano nunca fica em primeiro lugar, não fica em segundo lugar. Já não vinha de 6 títulos seguidos. Acho que a pandemia quebra muita coisa. Grupos, praticamente nós no Chintil, porque o grupo teve 2 anos parado, praticamente quase que não está fazendo nada. Nós é uma associação, nós aqui é um grupo só de carnaval, também bom frisar isso. No Estado está trabalhando na vertente social, não tem um espaço lá onde trabalha na área social. Que ela foi nossa ocupação durante os 2 anos de pandemia. Depois me pega na carnaval, mas infelizmente praia ainda está muito aquém de que aquele que grupos deseja no que tange financiamento, no que tange a própria hoje, aquele que grupos almeja ali na praia. Quanto tinha recebido de Câmara Municipal? Câmara esse ano de 1000 contos e não te agradeço porque primeiro vez que dá essa quantia, mas
tardiamente. Cada grupo 1000 contos? 1000 contos. E primeiro vez, mas tardiamente. No dar o primeiro tranche de 300 mil escudos só dia 25 de janeiro. Ou seja, de 25 de janeiro para dia 21 de fevereiro não tinha praticamente 26 dias para fazer carnaval. Primeira tranche 25 de janeiro, segunda tranche 16 de fevereiro, terceira tranche só dia 13 de março. Portanto, é complicado. Sem dúvida. Para que mensagem isso procura transmitir conhece andor, conhece elementos, traje, etc. Esse sistema foi depois de pandemia. Muitas pessoas perdem vida, porque a pandemia foi algo inesperado. Tinha pessoas que perdem vida, tinham expectativa de vida. De uma hora para outra, esse que é no escuridão da morte. Então não trazia arco-íris para mostrar que depois de vida ainda tem esperança, e vida é feito de cores. Por isso que nos escolhe arco-íris. Não trazia arco-íris, não tinha uma ala que está a falar também de aquela comissão de frente que vai para homenagear pessoas que perdem vida durante a Covid, e não tinha aquelas outras alas que está a trazer cores de arco-íris, que era para não mostrar depois de morte, depois de sofrimento de muitas famílias, mas ainda não continua com pessoas ali com expectativa, com vida, mas nunca te esquece nunca de que vai. Eu acho que está entre nós. Quantas pessoas se colocam na estrada, na desfile? Nós tínhamos aproximadamente 500 e pouco figurantes. Número já que você começa a conta, a procura de muitos jovens a incorporar nos grupos, e não está fazendo magia no bicho, porque nosso carnaval ali na praia é um carnaval social. E vindo já particularmente jovens que também de outros bairros, a maioria que é de bairro Craveiro Lopes, mais de 90% é de outros bairros que abraça a bandeira de vindos da África. Portanto, é um carnaval social, é grupo praticamente que está bicho de jovens, é grupo que está praticamente tudo, quase a 100%. Muito bem. Uma coisa que nunca entende, bro, que queria perguntar a você, e enfim, tem que perguntar que os outros grupos carnavalescos também. Concluído o desfile, feitas as avaliações, financeiramente, o que o grupo tem em caixa? O que você ganha com o carnaval anualmente, que está fazendo com que, enfim, quer haja apoio, quer que tenha apoio, e não se esteja sempre na estrada? Esse é vontade, é querer, o que tem amor, o que ele gosta, está supera tudo barreira. Ali na praia, por exemplo, não tem apoio tarde, de casas comerciais, juntamente 20, 30 cartas, e praticamente, se tem 2 ou 3 espaços e show, não tem problemas de. Ou seja, não está avenida por amor, não está desfile, grupos, não está se não é onde para gastos que grupos estão fazendo, Caçolina, São Vicente, São Nicolau, tudo que as ilhas que estão fazendo carnaval, se por questões de prémios, nunca grupos que estão bem vindo, porque nos orçamentos foi de 1.400, 1.500 conto, para ganhar um prémio de 280 conto, que tem sentido. Bom, e naturalmente que, enfim, é francamente residual. Um trabalho de que esse tipo ali, para organizar um carnaval, para aquele que se fala, exige uma preparação gigantesca. 2024, já está em preparação, ou é lá para fim, na véspera, que nós entra no terreno para nós prepara tudo e arranca para São Bodro? A Vindos da África está de pé precisamente porque não criam outra expectativa à volta de grupo e à volta de carnaval concretamente. Não criam escola de formação, não tem escola de bateria, não tem de viola, de dança, de teatro. Então nós lá não está não que série de Vindos da África. Nós é uma escola. Se no Brasil, por exemplo, tem escolas de samba, são escolas de formação. É que só grupo de carnaval é uma escola. Jovens integram lá 10. Cima do Dudu Nobre, não teve feliz e coisa de encontro com o Dudu Nobre na Cidade Velha. Ele entra na escola de samba com 6, 7 anos, e que a escola de samba hoje tem uma vida de sucesso, porque é uma coisa que fazer das crianças, é aquele que não tem estado a fazer na bairro, ajuda jovens, crianças de outras comunidades a incorporar e a estar naquela escola, e não tem tido resultados positivos. Portanto, aquele vertente social. Eu vou agora até a Ilha do Sal. Cumprimento mais uma vez o presidente dos Gaviões, José do Rosário Zeca. Bom dia. Sim, bom dia. Zeca, na Ilha do Sal, esse ano que houve concurso, mas, enfim, se acaba para desfila,
Coisa que acontecia na Ilha de Sal e que já tem uma tradição grande de carnaval enraizada e esse ano com desfile, mas sem concurso. Já não optei para sair sem concurso porque tinha 2 anos também de pandemia. Gente que está grupos está praticamente parado e coisa, mas não tive que bem juntar uma outro grupo que para te parou que para não vem fazer um carnaval em conjunto, não fazer num modelo diferente que nos modelos que não tem costume de fazer, mas para carnaval que fica assinada, para não passar que fica assinada, não fazer, foi bom. Eu espero que dali para frente agora não tem continua na nossa modalidade que não tem costume de fazer, porque que sei, pô, gente estuda fantasias na rua, porque já não sei que foi que trio. Mas, enfim, houve pandemia, dificultou a mobilização de recursos, mas ainda assim, enfim, a Câmara deu-nos um apoio bem substancial, segundo a imprensa. Sim, Câmara da gente um apoio, Câmara da gente, para que os 2 grupos da gente 1.200 contos, 600 contos cada grupo. Mas só que ele quer até dar para fazer assim, para um grupo fazer carnaval. Para coisa, porque ainda ele está pouco. Só em termos de Andorra, ele gasta muito mais do que ele. Do ponto de vista de mobilização social e moda, de que modo que Sambódromo esteve pleno de espectadores, que mensagem eles conseguem transmitir a esses espectadores? O povo estava 2 anos, vontade de sair na rua para brincar carnaval, a aderência foi teu, nunca tive problema. A aderência foi teu, o público, passei, não sei, cerca de quase 600 figurantes, que ainda não tive público para ir, tive a vontade, que pareceu um grupo de animação bem palmeira, foi muito bom. Para que esses 2 anos parados, carnaval foi tranquilo. Zeca, bom, em rigor, para 600 e tal contos que nós recebe, com 600 figurantes, enfim, cada figurante leva 1000 escudos na indumentária. Onde que nós arranjam que eles outro dinheiro? Imagina, dinheiro não, porque não fazer naquele estilo de era confeccionado de camisola, botei cada pessoa para desfilar, ele paga 1000 escudos para cada camisola. Mas só que não tinha aquele dinheiro de câmara não usado praticamente na confecção de peças de Andorra, eu não sei que Andorra, mas não sei que não fazer 6 máscaras, ainda mais logo tipo de Câmara Municipal, logo tipo de Gaviões e para Chaparloa. Foi um trabalho extraordinário em termos, e não trabalhei na esfera do vídeo, botei ali um material de corte, uma coisa, aquele dinheiro de Câmara, ele da gente para não trabalhar naquele bando lá. Muito bem, e que mensagem que nos transmite com os Andor naquela parceria com o Pachiparló? Que nós não estamos como já tinha e 2 anos usa máscara de olha pessoal, não juntei, não falei não, então não está a fazer umas máscaras em vez de agora não está também a fazer umas máscaras para representar carnaval também. E 2024, como é que nós está preparado? Nós espera mais para frente ou nós está na estrada te organiza para nós que tem aquele problema financeiro que nós tive esse ano e se calhar também próximo ano nós fazem um concurso individual, cada grupo. Claro, já está Gaviões já está nesse projeto para o próximo ano, a gente ali está a analisar. O próximo ano, se Deus quiser, não te vá para nós modalidade que não tem costume ao concurso, assim concurso, mas não te sei que nós na mesma maneira de não estar a sair de tudo vez que vestimentas, rei, rainha, tudo aquela nós rede completo. Muito bem, Zeca, obrigado pela boa participação. Aguenta de linha. Vamos agora até São Vicente. Jailson Juf Andrade, presidente do Cruzeiro do Norte. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Jailson, esse ano Cal foi muito mau. Montsu praticamente levou tudo e não deixou nada. O que aconteceu? Montsu foi um justo vencedor ou tem razões de queixa?
Bom, Carnaval em geral, a Zona São Centro foi um sucesso devido a todos juntos e desfilar depois da pandemia, depois de todos os grupos estavam cheio de dificuldade. Em termos de prémios, nós, já que não foi injustiçado no seu prémio, ainda não também tem calado, ainda não está pronunciado sobre as ações de prémios e depois não está de esperar para ter justificação de júri e não está mais triste ainda depois de saber a justificação do júri. Qual que foi a justificação, Ju? Não sei. Cada setor tinha a sua justificação. Justificação porque não é perder na linha de bateria, porque é de música, de correlador e tudo que setor. Não está ali a analisar para depois ver para anunciar sobre isso. Infelizmente, não genera. Muito bem. Jufa, bom, de qualquer forma, é modo de falar, não está ainda no momento de análise, de reflexão, etc. O que quero perguntar é, ainda assim, de que forma que nós consegue e organiza e mobiliza aqueles recursos para nós fazer frente a um mundo sul, enfim, que resulta em pouco. Sim, infelizmente, vocês do Norte que têm que as condições que o SUSEC tem, né? Sim, mas nós recebemos apoio da Câmara Municipal, mas é esse. Sim, mas ainda tem outras ajudas que ainda que vocês que tem, mas isto é um apoio de CD móvel, que é um apoio bastante forte. Esse é um crítico que já podemos fazer dia a quando não tem um carnaval de mesmo nível financeiro, só para dia de desfiles, para criatividade de ganhar carnaval. Que botem grupos que nos ajuda para certo, condições muito mais diferentes do que nós. Porque talvez por não ser um bairro mais pequenino, nunca pode dar nada em troca, mas não tem ali, nunca de parar, nós sempre de lutar para o nosso carnaval. Aquela ideia de justa distribuição de recursos pode bem ficar resolvido o negócio com o Ligoc, né? Que é, enfim, que ele está liga, que está acolhe na seio todo o grupo carnavalesco e está, se calhar, redistribuir recursos equitativamente. Sim, que é Ligoc recolher recursos de Câmara Municipal e de Governo, que seja praticamente nós não, que ajuda lá que não temos. Nós entregar 150 cartas para toda a instituição ali na São Centro, se não tiver 5, é que dá um apoio, é que dá uma resposta positiva. Infelizmente, nós é um grupo nessa pandemia, nunca parar, não quis fazer show, trabalho social de desfile de carnaval na Praia de Mar, mas infelizmente ainda nunca conseguimos ter apoios de empresas grandes, entre aspas. Pode, de qualquer forma, nós temos que tirar uma lição lá, não obstante aquele apoio que te resulta de distribuição feito para a Ligof, enfim, nós está na estrada, para nós procura mobilizar fundos que coloca nós tanto na linha de dependência de Ligoc ou de outros patrocinadores. Só para dar um exemplo, mano, está a falar, vocês do Norte trabalham Carnaval 2023, 4.500 contos. Não tem muito segredo de 11.000, 12.000. Eu disse, uma dizer uma garrafa de luta, mas nós criatividade para nós de chegar no nível de um grupo modesto, que é cismérito também, conseguir seja apoio. Mas nós só pedir para as empresas também espiar para todo o grupo, porque senão verificar é só este desfilado mais tempo que vocês lhe ponderar para 2024 para sair de carnaval se tiver condições. Nós temos um estaleiro de condições para trabalhar, que carnaval estão sendo num nível alto, mas o baixo ainda que está feito. Mas aquele é um problema geral. É um problema geral. E depois também
financiamento também, mesmo parte de Câmara, que é o maior patrocinador de Carnaval, mas aquele tranche ainda de desgastar. Vamos ter que começar a pensar Carnaval mais cedo, para não poder ter um show mais grande. Não saber que contém nesse época de Carnaval está tudo cheio, hotéis, agências de viagem, tudo cheio, mas vamos ter espiar mais que o mesmo próprio grupo em si. Muito bem, Jailson, falando que mensagem, para não terminar, para não ficar aquele parte ali, que mensagem que Cruzeiros do Norte procura passa durante o desfile? O pessoal não fazer, nós temos 3 coisas certas na vida, que depois de saúde, dinheiro e amor, depois da pandemia, nós queremos passar essa mensagem ali, que saúde é mais importante, né? E também não nos ter um pouco de dinheiro e depois não tem que ter amor. Essa é uma mensagem que não pode passar para o povo todo. Muito bem, Gilson, muito obrigado pela primeira entrada. Eu gostaria agora de lembrar que na praia desfilaram 4 grupos, vindos do mar, Samba Jó, vindos da África e Bloco Afro Abel Jaci. O primeiro classificado recebeu 450 mil escudos, o segundo 280 mil, o terceiro 170 mil escudos. Mas também tivemos prémios individuais. O rei e rainha receberam 60 mil escudos cada, a rainha de bateria 20 mil, melhor música e porta-bandeira 20 mil escudos. O melhor carro alegórico recebeu 60 mil escudos. Em São Vicente, em primeiro lugar ficou o Monte Sossego, foi o grande vencedor do Carnaval, bicampeão do Mindelense. Além da classificação geral, garantiu 7 prémios individuais, que de resto é esta a grande angústia do grupo o grupo Cruzeiros do Norte. Receberam o prémio de melhor bateria ainda, melhor música, melhor carro alegórico, rainha de bateria, primeira dama, rainha, rei, e portanto praticamente levaram tudo. Outras classificações, estiveram Cruzeiros do Norte, Flores do Mindelo e Estrela do Mar. Nós convidamos também o presidente do grupo vencedor em São Vicente, mas até a última da hora António Duarte não confirmou a presença. Vamos ver se o conseguimos pôr na linha ao longo desta edição. Na Ilha do Sal, a Câmara Municipal disponibilizou 2.000 contos para o Carnaval 2023, dos quais 200 mil escudos provieram do Ministério da Cultura, à semelhança dos anos anteriores. Este ano não houve competição, mas os grupos oficiais receberam o valor de 600 mil escudos cada para o desfile de animação. Na estrada estiveram Maravilhas do Sul, Gaviões, Pacheperloa, Maravilhas do Universo, Maltas do Sul, Trio Babel, Mandingas, grupos infantis. Em São Nicolau, Brilho da Zona, Estrela do Mar e Copacabana, Grupo do Bairro de Lombona, Grupo da Marica, Grupo Chan Conch, vindo da localidade de Campinho, e Grupo Mete estiveram, portanto, no Sambódromo. Na Ilha do Fogo, Fogo em Chama saiu em primeiro lugar. O grupo ainda conquistou os prémios individuais de Rei do Carnaval. Em segundo lugar ficou Mar Azul e em terceiro Faixa da Terra. Pedro Ribeiro, professor, começo por si. Há um grande esforço destes grupos para estarem nas ruas todos os anos, malgrado os parcos recursos de que disponham, como vimos. Você tem essa opinião também? Ora viva, bom dia a todos. E estender também os cumprimentos aos ouvintes e aos representantes dos grupos carnavalescos, e fazer referência de que esses profissionais, esses criadores estão naturalmente de parabéns pelo esforço que fazem, dada a situação crítica em plena crise pandémica, e conseguiram alegrar os cabo-verdianos, os residentes e os visitantes com aquilo que sabem fazer de melhor. De facto, o mês de fevereiro é um mês de alegria, e Cabo Verde vive essa alegria. Está na nossa cultura sentir e viver o Carnaval.
Mas, de facto, há aqui realçar aqui um aspecto importante, para além da preocupação geral, que é a disponibilidade financeira para fazer algo acontecer. Mas creio que o elemento preponderante disto tudo é a disponibilidade desses grupos, independentemente dos seus parcos recursos, diga-se de passagem, escassos, mas tem disponibilidade, tem vontade de criar e de fazer alegrar as pessoas. De facto, este é um problema maior, porque fazem algo extraordinário, fazem algo que enriqueça o país, promove o país, gere rendimentos e faça o país crescer e, quiçá, desenvolver nessa perspectiva. Mas esses grupos vivem, naturalmente, momentos críticos, porque o Carnaval deve ser pensado da melhor forma, do meu ponto de vista. Muito bem, já volto assim mais uma vez. Marco Rodrigues, é claro que sempre faltará dinheiro, mas, enfim, a boa notícia, me parece, é que o Governo já prometeu dar mais dinheiro e abrir mais linhas de financiamento, taxando, e aqui que me parece estar o pomo da discórdia, o Governo pretende, portanto, taxar quem mais ganha com o Carnaval Melilense, nomeadamente o setor hoteleiro, restauração, negócio, etc., na ideia, disse o ministro Abrão Vicente, a Dias de São Vicente, suponho ter escutado o discurso dele, de que não se pode deixar de fora o setor privado num financiamento mais robusto do Carnaval no Mindelo. Bom dia a todos, caros ouvintes e a todos que fazem parte aqui do painel. Agradecer primeiro o convite que me foi endereçado e que muito me honra, mas eu começaria por fazer apenas um enquadramento do que é isto, a indústria do entretenimento. Porque é que hoje muito se fala e porque é que hoje há uma tentativa premente de alcançar efetivamente essa indústria tão próspera, essa indústria que está na transição da era do conhecimento para a era conceptual, em que gera hoje bilhões e bilhões de dólares a nível global. Cabo Verde não é exceção, e Cabo Verde tardiamente percebeu essa transição da era, e estamos a fazer um esforço gigantesco para podermos agarrar as oportunidades que existem na área da indústria do entretenimento. E o Carnaval é uma dessas peças importantes na indústria do entretenimento. O Carnaval é, efetivamente, noutras paragens, uma indústria que gera, enfim, movimentações a todos os níveis, hoteleiros, sociais, transportes, alimentares, quer dizer, há uma infinidade de processos de complementariedade para se poder criar e fazer o Carnaval. Nós, em Cabo Verde, temos várias indústrias. Nós somos potencialmente um país que pode ganhar muito dinheiro na indústria do entretenimento. Infelizmente, as outras indústrias não estão a ser ainda vistos e nem sequer tão pouco falados, mas, por exemplo, da questão do teatro, da música e outras atividades que Cabo Verde se tornou um país bastante conhecido a nível global graças à música. E se perguntar o que é que o governo fez para isso, zero. Foram efetivamente os privados que injetaram sempre recursos para poder efetivamente promover a música a nível global. E hoje, se alguém conhece Cabo Verde a nível global, é por causa da nossa música, essencialmente. A nossa imigração, obviamente, faz o seu papel, mas a música levou, efetivamente, a todos os cantos do mundo a expressão máxima da nação cabo-verdiana. O Carnaval, eu tenho enfim, analisado com alguma atenção essa indústria que me interessa analisar do ponto de vista potencial, o que é que isto pode representar para Cabo Verde, e entendo que, bem gerido e bem pensado e bem organizado, podemos ter aqui um potencial enorme. Porquê? Porque, repara, todas essas atividades que estão a ser desencadeadas nas épocas carnavalescas são, efetivamente, empenhos do setor privado que tem, efetivamente, vontade e que quer fazer alguma coisa.
Agora, o que é que nós queremos do Carnaval? Isto é que não foi definido. Se queremos industrializar o Carnaval ou queremos ter um Carnaval social. Se queremos industrializar o Carnaval, temos que começar a criar condições do ponto de vista de uma indústria organizada, e aí, obviamente, que os operadores terão que ver o resultado como princípio essencial da rentabilidade do setor. Se é um Carnaval social, obviamente que a cultura terá que pagar esta fatura. E porquê? E não é nada complexo. O Carnaval movimenta efetivamente bastante em Cabo Verde, e que não se pode ter apenas a essência de dizer assim, bem, isto nós estamos a fazer favores. O Ministério da Indústria não faz favor, o Ministério da Cultura não faz favor nenhum, e o Governo cabo-verdiano não faz favor nenhum em apoiar o Carnaval. Porquê? Porque esse Carnaval traz indiretamente várias outras riquezas para o país. Quando entram os turistas, se reparar, por exemplo, em São Vicente e São Nicolau hoje telefonou uma pessoa de lá a dizer que não tem gente lá em São Nicolau. Durante o Carnaval estava tudo cheio. Essas pessoas vieram de avião, ocuparam hotéis, ocuparam não sei o que mais, restaurantes, e movimentaram bastante durante esses dias. Mas em contrapartida o Governo recebe impostos dessa movimentação. Há impostos, há taxas aeroportuárias, há taxas do turismo que o turista paga para pernoitar em Cabo Verde, há uma série de outras taxas que são pagas já, e que traz que esse dinheiro vai para os cofres do Tesouro. E o Governo deve compreender que se quer tem que definir primeiro, se quer industrializar, se quer tornar o Carnaval uma indústria pura e dura comercial, e então há investidores que podem querer investir nesse setor e farão, enfim, o seu programa e defenderão efetivamente a tese da indústria, ou se queremos um Carnaval social em que o Ministério da Cultura deve efetivamente contribuir seriamente, que enquanto a mim o Carnaval deve continuar como uma indústria popular e social. Muito bem, já vamos a esse aspecto, a tal discussão que já está aberta e virada para a industrialização, a empresarialização da cultura, do Carnaval, etc. E Pedro Rodrigues, queria ainda, antes a sua opinião sobre esta ideia de taxar ainda mais as empresas que já pagam, já patrocinam de alguma forma o Carnaval. Sim, de facto não vejo o problema maior, porque agora é precisamente perceber o momento, mas há aqui a referência também na linha do comentário do presidente da Câmara de Comércio de Barlavento. Não, e o Carnaval de São Vicente, neste momento, é um carnaval de excelência. Claro que os outros carnaval, principalmente de Santiago, São Nicolau, nessa linha, Santiago, Fogo, mas Carnaval de São Vicente é um produto turístico de excelência. Eu estive em Mindelo, participei no Carnaval ativamente e conheço a maneira como se faz o Carnaval em São Vicente. E, de facto, são profissionais e vejo a procura de bilhetes. E, em certos momentos, escasseiam porque as pessoas, naturalmente, queriam estar nas bancadas, mas não conseguiram lugar. E foi um preço para a realidade de São Vicente, uma ilha muito crítica, com pobreza extrema, diga-se de passagem, mas que as pessoas não se opuseram em pagar 1.500, 2.000 escudos para utilizar as bancadas. Isto mostra que realmente as pessoas podem aderir. Se é enveredar, concordo aqui com o colega de painel, o Dr. Marcos Rodrigues, se é nessa perspectiva de profissionalizar o Carnaval, creio que se deve pagar-se. Agora, é preciso fazer a referência que não se deve também fazer isso via do imposto. Não é imposto, tem que ser uma taxa, porque utiliza-se um espaço, há uma contribuição da própria Câmara Municipal, neste caso representada pelos grupos, que é a LIGOC, mas há uma utilização de um serviço, há uma contrapartida. As pessoas não estão algures, mas estão sentados numa bancada e conseguem viver e o Carnaval em melhores condições. Devia-se pagar algo
e acho muito bem que se pague. Agora, o problema que se põe é se as outras ilhas também vivem dessa realidade. Já vamos aí, Pedro, mas eu queria que visse também o facto de o ato de reservar espaços de acesso pago não excluirá, digamos, o lado social dos municípios que também querem assistir, mas não têm como pagar. Exatamente. O problema agora que se põe é não pagar por pagar. Não, é preciso criar as condições em que todos têm acesso, porque primeiro trata-se de um momento de convívio e em que as pessoas, nessa época, todos têm direito a uma supervisão da ordem. Temporariamente, mas todas as pessoas têm direito de usufruir e utilizar esse produto turístico. Agora, aqui há que criar condições. Quem não pode pagar deve ser naturalmente compensado para isso. Eu creio que a cultura, um país é a sua cultura. Se o carnaval é uma construção de cultura, são saberes, fazeres, há uma realidade aqui de pertença. E o governo, que tem esse papel, através dos seus ministérios, o Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo, porque se trata de uma indústria turística com enfoque muito preponderante para o PIB nacional. O turismo representa 25% da riqueza nacional. Mas se continuar com a essência que tem o Carnaval de São Vicente, com a criatividade e inovação dos grupos em outras ilhas, designadamente Santiago, São Nicolau e Foco, sem desprimor para as outras, mas naturalmente que a contribuição do turismo para o PIB seria muito maior. Mas aí a pergunta que se faz é como é que é possível e que ainda se pensa o orçamento para a cultura desta forma. Não, a cultura não pode ser um parente pobre do Orçamento Geral do Estado. Tem que haver uma discussão muito séria e pensar e refletir o Carnaval para que todos tenham acesso, mas que também que se torne este produto turístico um vetor de crescimento económico e que todos possam naturalmente contribuir. Não creio que seja um problema maior de pagar ou deixar de pagar. O problema é que devem ser criadas condições para que todos tenham acesso. Os que podem pagar devem pagar sim, porque há pessoas que se enriquecem com o Carnaval. Há uma cadeia produtiva de Carnaval enorme. Movimenta turistas, gera rendimentos, movimenta pessoas domesticamente e externamente, e as pessoas fazem dinheiro neste período de Carnaval. E em São Vicente faz-se Carnaval durante 365 dias. E as pessoas devem naturalmente ser compensadas pelo esforço. E Cabo Verde deve naturalmente pensar o Carnaval a sério, porque o que se vive em Mindelo, por exemplo, é algo extraordinário, mas fazem muita coisa, mas com poucos recursos. Muito bem. Breu, enfim, grupo se caminha de que forma, que tal ideia de elitiza, empresarializa e carnaval, e vindos de África, que é um grupo tradicionalmente social, que vem lá de base, e acaba perder um pouco visibilidade junto de aquele grupo que de resto contribui para a emergência de vindos de África. Claro que sim. Obviamente que está a praia ainda, só está cresce, ainda nunca está no nível de Carnaval de São Vicente, só está cresce, porque ainda acho que não tem que ir na linha de Carnaval social. Nunca está para aquele via lá, então governo também, se uma colega faz pouco, onde tu pensa, não cria condições para não ter industrializa Carnaval, então não tem que ir na linha de Carnaval social, porque a cultura não deixa de ser um ato social, né? Porque na Carnaval muitas famílias, por exemplo, na São Vicente, conseguem viver
na períodos de carnaval, na São Nicolau ali na praia. Casas comerciais que também, de lojas chinesas, tudo cheio, porque é só grupos oficiais, jardins, escolas, tudo está à volta de carnaval. Isso também onde o carnaval tem tido um trabalho social enorme, porque se fala de nós, grupos ali de praia, de bairros, de Chara Trás, Chara Grande, bairro Craveiro Lopes, que alberga jovens e outras comunidades jovens já com problema social, com problema de delinquência, estando dentro de uma escola, tipo de carnaval, Vindos da África tem hoje que é uma escola, acho que não tratou os jovens de caminho errado. O Estado acaba para ganhar também com a vertente social que você está frisa ali, sim. Não tem os jovens que não tratam de caminho, que estavam no caminho errado, que hoje está no caminho direito, que está no mundo de criminalidade, por exemplo, que é o que está feito para aí de que maneira hoje, visto por todos. Então não tem que hoje aquele dois lados lá, pôr na balança. Qual que não está ganhando mais? Industrializa carnaval ou vai na linha social que o Estado tem que apoiar? Boa pergunta. Marcos, eu gostaria que pegasse nisso e também me dissesse se vê algum risco de se tirar a espontaneidade de uma festa tradicionalmente popular. A tal ideia de que onde ficará o carnaval das ruas, os mandingas, etc. Sim. Há aqui uma questão que não está a ser discutida. Cabo Verde temos esse problema, quer dizer, quando estamos num beco sem saída é que começamos a gritar, mas não pensamos antes de chegarmos ao beco. Ou seja, nós já deveríamos ter pensado como organizar as várias frentes e as várias situações do carnaval em Cabo Verde. Eu não tenho problemas nenhuns em defender um mix entre a empresarialização e o carnaval social. Há carnaval que já está muito evoluído, por exemplo, o carnaval de São Vicente já tem potencial para ser industrializado, para ser empresarializado. Já tem esse potencial. O facto, e como disse muito bem aqui o Breu, há questões fundamentais do ponto de vista cultural que não pode ser excluído. Porque se alguma coisa este país tem de importante é a sua capacidade da movimentação cultural. O Cabo Verde existe porque é realmente uma razão cultural. E se nós perdermos a fonte e a raiz da razão cultural, perdemos a essência do país. De forma que é preciso ter cuidado em ver como organizar esses vários grupos que estão a emergir, e alguns grupos com, efetivamente, razão profunda que extravasa, efetivamente, o próprio carnaval, que é a questão da sociabilização, da integração, da responsabilização. Quer dizer, tudo isto encontra-se dentro de um grupo carnavalesco. E durante o período em que fazem a preparação do carnaval, há uma atividade que poucas pessoas sabem, que é a sociabilização, que é um dos problemas prementes de Cabo Verde neste momento, que é a questão de integração das pessoas. As pessoas há um trabalho invisível lá. Esse trabalho nunca ninguém fala nele. Mas é o trabalho que os grupos, enfim, encontram, dançam, preparam-se, criam, discutem e não sei o que mais. Enquanto os jovens estão ocupados nesses eventos, não estão efetivamente na delinquência e noutros problemas mais. De forma que nós temos que parar e discutir com os técnicos profissionais que podem trazer efetivamente mais-valia para o terreno e podermos destrinçar as coisas e ver o que é que merece ser tratado de uma forma e o que é que merece ser tratado de outra. E não virmos aqui apenas com medidas paliativas, porque em cada circunstância o indivíduo vê, isto já dá dinheiro, vamos criar taxas porque já se ganha dinheiro com isto. Não é assim, quer dizer, temos que parar para pensar, porque nem todos... Está-se a opor, portanto, a tal questão de... Não há condições a cultura é uma força viva que sempre que há interpelação forte da governamentalização, mata. A cultura é genuína. A cultura é uma força telúrica que nasce, cresce, movimenta e dá visibilidade. E Cabo Verde tem que pegar, efetivamente, nessas razões e criar condições para que mais carnavais de São Vicente e de São Nicolau. São Nicolau, infelizmente, o carnaval de São Nicolau acontece efetivamente numa época, chegam lá as pessoas, os imigrantes dos Estados da América, da Europa, enchem tudo o que é sítio e depois saem todos em debandada quando acaba o carnaval. O que quer dizer que, do ponto de vista de entretenimento, Cabo Verde precisa fazer muito mais. Não é só o carnaval.
Eu posso dar o exemplo da questão do fogo do 1º de Maio, que movimenta também pessoas de toda a parte do mundo. Cultura, é a essência da cultura, é a movimentação cultural. E isto está, efetivamente, a ser montado por indivíduos que não ganham literalmente nada com isto. Pedro, uma vez introduzida a taxa, me pareceu haver alguma determinação do governo, alguém tem que pagar isso. Portanto, quem é taxado terá necessariamente que recuperar esse dinheiro de alguma forma. Os hóspedes poderão pagar, os visitantes, etc. Desculpa, eu não vejo assim as coisas. Então, que fazem a imperialização, ou seja, criam empresas para o carnaval que é rentável. E resolve-se o problema. Quer dizer, o indivíduo que é empresário, que está a tratar do carnaval, que sabe que aquilo dá dinheiro, cria, enfim, condições, todas as condições e mais algumas, e cobra as pessoas para irem lá ao carnaval. E pronto, quem vai sabe que vai pagar. Mas não pode ser assim para todos. Não há massa crítica para isso tudo. Agora criar taxas para pagar, quer dizer, o breu de vindos da África, que está ainda na sua emergência da sua atividade, vão-lhe colocar taxa, matam-no. Acabam com ele. Desculpa lá, Pedro. Não faz mal. Não, eu estou em desacordo com o meu amigo, obviamente, e não estou aqui nem para defender, independentemente de... E nem li o comentário do ministro a propósito do assunto. Mas creio que também concordo que relativamente às outras ilhas ainda é cedo porque estão a dar os primeiros passos. Mas o Carnaval de São Vicente, em que os grupos, representantes dos grupos, fazem estágios, vivem experiências no Brasil, que é a referência do Carnaval a nível mundial. E vê-se que movimenta todos os setores. Obviamente que há ali calcanhar daqueles, que também deve ser salvaguardado, porque designadamente no setor de transporte podia-se viver melhor de Carnaval se existisse naturalmente transporte em Cabo Verde. Mas podia haver maior procura, obviamente. Mas o Carnaval de São Vicente está num patamar muito superior. E como tal devem naturalmente ser exigidos contrapartidas, porque há investimentos que fazem, há serviços que ganham dinheiro com o Carnaval, os hotéis, restaurantes, as empresas locais beneficiam com o Carnaval. Naturalmente que esse segmento São Vicente, do meu ponto de vista, devem ser naturalmente deve haver essa contrapartida. Por isso que eu digo taxas, não impostos, porque há ali uma contrapartida. E como tal, as pessoas devem colaborar, mas creio que em São Vicente não deverá ser o problema, porque as pessoas estão dispostas a pagar para viver o Carnaval. O problema é que se põe em relação às outras ilhas, porque de facto estão atrasados. Mas aí que o governo tem um papel que tem, ou que deve ter, de assumir as suas responsabilidades. Sendo um aspecto social. E ali esta vacatura. E como tal, o governo deve também compensar naturalmente este vazio. Porque justamente eu não acho que... Não me parece fazer sentido que, sendo certo que o Carnaval tem uma expressão maior em São Vicente, no Fogo, aqui na praia, em São Nicolau, e as outras ilhas... fiquem na situação de pagar para uma coisa relativamente ao qual pouco ou nada usufruem. Não, mas podem ser trabalhar territorialmente. Essas taxas podem ser naturalmente delegadas às câmaras municipais, designadamente a Câmara de São Vicente. Esta LIGOG naturalmente que deve ser repensada e funcionar não apenas como uma simples associação sem fins lucrativos, mas podia ser uma associação com fins lucrativos, que já é agora e é previsto no nosso ordenamento jurídico. E em relação às outras ilhas, naturalmente que não pode ser observar essa exigência. Mas creio que o governo tem esse papel, como aumentando o pacote orçamental para o Ministério da Cultura, o Ministério do Transporte, o Ministério do Turismo e Transportes, naturalmente que
dispõem do seu orçamento, mas dispõem também de, designadamente, 2 fundos ou mais que podem financiar o Carnaval diretamente. Leia-se fundos do turismo e fundos do ambiente. Fundo do turismo porquê? Porque o Carnaval é um produto turístico por excelência e o fundo do turismo deve financiar o Carnaval por razões óbvias. O fundo do ambiente, a maneira como se criam os carros alegóricos, a maneira como se produzem as trajes e outros grupos, quer a nível nacional, são tão criativos e inovadores que primam pelo meio ambiente e, naturalmente, que ali a essência do fundo do ambiente é financiar o Carnaval. Mas, acima de tudo, o Carnaval vive-se nos territórios. As câmaras municipais também devem financiar o Carnaval, porque estão a vender a ilha, estão a vender o município e estão a alegrar as suas gentes, os residentes e visitantes. A própria LIGOC, as câmaras de comércio, seja de Barlavento ou Sotavento, devem naturalmente sensibilizar os seus associados, porque de facto é uma crítica construtiva e todos fazem com enfoque. As empresas nacionais e estrangeiras estabelecidas no país devem utilizar da melhor forma a lei do mecenato e devem exercer aquilo que é hoje o primário da boa gestão, a responsabilidade social. Não é preciso que os grupos carnavalescos corram atrás das empresas, enviando cartas a solicitar apoio. Não, devem fazer-se chegar... Isso deve já ficar instituído. As empresas devem colaborar. E a forma de o fazer, utilizando a lei de mecenato, as contribuições, as doações que fazem os grupos, naturalmente são assumidos como os custos nas empresas. E devem fazer com toda a liberdade, mas não se trata de uma questão de imposição. Não, as empresas devem colaborar naturalmente, espontaneamente. E as próprias populações locais também devem fazer, porque de facto, tendo um carnaval de qualidade, nós estamos a vender acima de tudo o país e estamos a fazer movimentar a economia. Há uma dinâmica tremenda em termos de economia. Muito bem, Marcos, vai. Sim, eu queria acrescentar. Eu gostaria que considerasse também na sua intervenção agora e me dissesse quem são os grandes lucradores com o carnaval no modelo que nós temos agora. É o país. É o país. Mas eu ajudaria um pouco mais a definir efetivamente a razão das atividades. Quer dizer, há atividades de índole social e há atividade de índole empresarial. E o que acontece aqui é que sempre que se vê... Nós somos um país onde não temos empresas ricas, mas que muita gente faz discursos como se isso navegássemos num país que tivesse aqui centenas ou milhares de empresas ricas. Empresas que geram grandes riquezas e com essas grandes riquezas podem... Enfim, as leis de Cabo Verde são iguais, na maioria dos casos, às leis portuguesas e temos aqui, enfim, quase tudo, mais alguma coisa, para poder alimentar aquilo que seja necessário. Todavia, a razão da geração... Porque nós somos um país onde a sociedade cabo-verdiana vive mal com a questão da riqueza. É um dos princípios, um dos primados do desenvolvimento é ter, efetivamente, orgulho na riqueza. E nós, em Cabo Verde, só para ver que até pouco tempo, até há 50 anos atrás, havia conotação de que quem era rico tinha pacto com o diabo. Quer dizer, isto é para ver a nossa mentalidade num país em que vivemos. De forma que, se, efetivamente, nós não temos empresas ricas, torna-se muito mais difícil esses patrocínios que muita gente apregoa e que dizem que não sei o que mais, porque as empresas não estão a gerar riqueza suficiente para poder ir ao mecenato. Porque quando se faz o mecenato é porque há excedentes de resultados. E as empresas recorrem ao mecenato como forma de pagar menos impostos que a lei lhe permite. E então apoiam essas entidades. Nós não temos empresas suficientes em Cabo Verde com capacidade para fazer isso. O perigo que pode existir aqui é que muita gente, muita boa gente, do ponto de vista da análise do processo, já começou a ver isto a movimentar.
porque enquanto isto não movimentou, não criou problemas nenhuns. É quando começam a ver as coisas a crescerem, querem logo ir buscar alguma coisa a essas atividades. E não deixam-nas crescer, não deixam-nas desenvolver. Porque as pessoas que estão ligadas a essa atividade sabem melhor que nós, melhor que todos nós, quais são as suas dificuldades e como é que podem ir buscar os recursos para continuar a fazer as suas atividades. O Pedro disse muito bem, o Ministério da Cultura, do Turismo e do Ambiente também, tem aqui um papel importante a desenvolver. A cultura, em toda a parte do mundo, existe os Ministérios da Cultura, é para subsidiar efetivamente a cultura. Já há países no mundo que já geram riqueza com a cultura. E nós podemos gerar riqueza também com a cultura em Cabo Verde. Hoje já há atividades aqui em Cabo Verde que já geram riqueza à volta da cultura. Mas se quisermos ver isto, e para percebermos um pouco o carnaval, um escritor que escreve um livro em Cabo Verde ainda não sobrevive da escrita. Por exemplo, mas se for nos Estados da América, ou se for o Japão, não sei o que mais, um escritor torna-se rico ao escrever um livro que tenha enfim, qualidade, não é? O que quer dizer que o nosso mercado é demasiadamente diminuto e quando nós começamos a pensar em processos que lá fora se aplica e queremos aplicar aqui dentro também, muitas vezes matamos a galinha do ovo de ouro. Calma, eu peço calma, peço alguma ponderação e essas coisas das taxas, eu acho que pode ser estudada, pode ser analisada, mas já pagam a circulação das pessoas por si só, essa movimentação das pessoas, já pagam indiretamente taxas. Você foi a São Vicente, não sei se sabe que pagou várias taxas. Pagou a taxa do avião que levou, pagou a taxa do hotel onde hospedou. Este dinheiro vai para algum lado. Claro, sem dúvida. Então fala com o Bojá, enfim, hoje o canta o país que ganha, o grupo que ganha alguma coisa também, né? Mas também para o Bojá. Chegando sobre Alexandre Nuno Pires. Alexandre Nuno Pires, muito bom dia. Bom dia. Alexandre Nuno Pires, que já é um ouvinte assíduo da Rádio Alfa. Você tem a palavra, vai questionar ou vai dar uma opinião? Não, vou realçar aqui. Antes de mais, bom dia e cumprimentar os participantes que têm no painel, o nosso presidente Marco Rodrigues, o amigo Pedro Ribeiro e assim também a todos os ouvintes. É só para dizer que estou completamente de acordo com aquilo que o seu presidente da Câmara de Comércio está a dizer. Preciso ter calma, cada vez as pessoas têm que, quer dizer, calma só porque o Carnaval é uma festa pública, participa muita gente, mas agora, vir tirar dinheiro do Estado, dos impostos, para aplicar no Carnaval, tem alguma que se diga, porque Cabo Verde ainda temos problemas gravíssimos na área da saúde. E quer dizer que para mim é prioritário, né? E de modo que o Carnaval deve ser uma festa essencialmente privada. Quem quiser ir, que pague. Agora, porque também, se estivermos a tirar dinheiro dos impostos para aplicar no Carnaval, daqui a um pouco cada ilha também tem o dinheiro para aplicar no Carnaval de cada ilha. De modo que, por exemplo, se for para aplicar no Hospital de São Vicente, um doente que tenha problemas em Santo Antão, São Nicolau, vai para São Vicente e é tratado, tudo bem. Agora, Carnaval trata-se de uma festa privada, independentemente de ser um evento que atrai muita gente. E depois o Carnaval é uma festa sazonal. Nós, a cultura, sim, devemos investir na música, literatura, teatro, criando escolas de formar músicos. Isso sim. Agora, nós temos que pensar bem e ponderar antes de tomarmos essas decisões. É isso que só queria pensar. Muito obrigado. Fica a sugestão do Alexandre Nuno Pires, a sua observação também. Então, vocês querem ganhar alguma coisa? Lecido tem duas vertentes. Onde se fala num carnaval industrializado, que muitos está ganhando, um carnaval social que é o país que está ganhando. Claro que é social. Você está trabalhando o homem, você trabalha crianças, jovens, é o país que acaba para ganhar naturalmente. É por isso que fala pouco, não tem que definir. E me está chamando Cabo Verde para condições que não tem hoje, não são condições ainda de industrializar carnaval, de se cobra taxas, nem que se fala ainda São Vicente, que está no patamar mais alto. Acho que tem condições ainda de não se taxa ou cria sequer taxa, né? Porque São Vicente só é uma ilha pobre, tem pessoas que têm esses problemas, mas
carnaval, se não olhar num vertente escola, se não está falando, ele é só no período de carnaval, ele é um período o ano inteiro, que se fala na escola de carnaval. Mas no nosso caso, vindos da África, nós trabalhamos com jovens, crianças durante o ano inteiro. Portanto, a hora que também taxa que as empresas, que as mesmas empresas que nos estão a pedir apoio, é que as mesmas empresas que estão ajudando para ajudar jovens a sair, por exemplo, do mundo de crime ou criminalidade e outras coisas, mal social que não tem. É que a mesma empresa que ajuda grupos a estar de pé, que você está taxado. Então, ali não tem que ter uma certa ponderação na pensa se realmente não industrializa e não mata aquela parte social, porque acaba para ter efeitos negativos nos grupos, porque que as empresas estão a deixar apoio, amanhã não tem problema. Então, acho que o país está a ganhar a hora que não hoje aquela vertente social como algo ainda que não se trabalha no futuro, se não pode bem fazer algo mais, acho que não tem que ter uma certa ponderação nesse sentido. Pedro, o que ele está a dizer é que se forem taxadas as empresas, o apoio que antes davam, naturalmente, baixa. E poderá haver alguma resistência, a não ser que... Ali alguma confusão em termos de conceito. Não, as taxas que as empresas já pagam e as contribuições nada tem que ver com o que se exige agora, e creio que essa questão só veio a balde exatamente pelo Carnaval de São Vicente. Creio que não se pode exigir para as outras ilhas. Creio que isto é claro para toda a gente. Agora, não, todas as festas internamente hoje são pagas. Para se ir a Gamboa, paga-se. As festas do município de São Filipe, na Ilha do Fogo, é das mais caras do país. Não sei se sabem, mas para se aceder ao presídio, paga-se 1000 escudos. Nos dias anteriores, na semana antes, que antecedem a festa, paga-se 500 escudos, mas é diário. E tudo é pago. Paga-se para ver a corrida de cavalos e outras atividades culturais. E isto torna-se moda em Cabo Verde. Tudo é pago. Agora, repara, se os grupos apresentam e com toda a justificação as suas necessidades, alguém tem que o financiar. Os grupos alegram as pessoas nas avenidas, na cidade da Praia, precisamente porque com o que conseguem produzir. Se tivessem munidos de melhores recursos, estariam a caminhar para o Carnaval de São Vicente, mas não têm recursos. O problema é exatamente recursos. Aqui não temos que inventar. Se fossem nossas atividades, até podemos criar dinheiro, mas aqui temos que buscar em algum lado. As empresas nacionais, creio que também aqui, eu discordo, compreendo naturalmente que o nosso tecido empresarial não é tão significativo como muitas pessoas possam pensar. Mas há ali empresas que naturalmente possam colaborar. Há empresas que utilizam e abusam do lei do mecenato, são 2 ou 3 e bem identificadas, mas as outras naturalmente não têm esse conhecimento ou não querem também utilizar. Mas há empresas, ditas grandes empresas, não temos grandes, mas as médias empresas, usam e abusam de lei desse regime jurídico. Agora, creio que se eu quero ir a São Vicente e viver o Carnaval, que creio que está num patamar muito elevado, e é a própria crítica internacional que a faz, e eu quero um produto turístico de excelência, eu tenho que o pagar. Sem dúvida. Não vejo o mal aqui. Agora, quem quer, pague. Eu não quero um carnaval de excelência, naturalmente que não vou a Mindelo, ou posso contentar com o que tenho. Sim. E as taxas aqui também não têm que ser, como digo, podem ser delegadas às câmaras Pedro, municipais. Desculpa, eu não estou a perceber se está a falar de taxa ou de bilhete de entrada, que são 2 coisas diferentes. Não, bilhetes de entrada, o que foi pago agora são bilhetes de entrada, não há taxas ainda. Então, mas taxas de que modelo e como? O modelo é que há taxas que porventura podem ser pensadas, são aos setores que naturalmente ganham com o Carnaval, designadamente hotéis, porque beneficiam e muito com o Carnaval,
porventura não Mas será... os hotéis não pagam impostos. Os hotéis não pagam impostos. Eu estou a falar de taxa, não impostos. Não, mas não pagam taxas também. Não, mas pagam não pagam taxa para o carnaval. Pagam taxas também, pagam outras taxas. Não, mas não são taxas para o carnaval. Não pode estar a pensar. A cultura é um bem essencial. E deve ser pago também. Não pode ser gratuito. É pago em algumas circunstâncias. Em algumas circunstâncias é paga. E aceita que seja. Agora, não podem ser os operadores a pagar. Por isso, eu acho que é o cidadão que quer lá ir, ok, aceito que pague. Mas não pode ser o operador que, por sua vez, porque vai lá o turismo, não é? Sim. Então, você vai cobrar taxas por qualquer ação que aconteça em qualquer ilha ou em qualquer lugar, porque cria mais movimento. Não, são pontuais. Então os políticos passam a pagar taxas, porque quando fazem comícios, metem muita gente no sítio, e essas pessoas vão para os hotéis, não sei o que mais e tal, cria mais movimento, pagam taxas também. Está certo? Não é esse caminho. Não é esse caminho. Campanha eleitoral, então sempre que haja movimento de pessoas, então criam-se taxas para isto ou para aquilo. Eu acho que eu sou o indivíduo que sou empreendedor e que vivo e defendo o setor empresarial, mas não defendo, efetivamente, a morte de certos e determinados projetos que, a nascença, estão a correr bem e que vem depois um iluminado qualquer e que vem a ter ideias de como, efetivamente, matar esses... Deixam-nos crescer, deixam-nos movimentar. As coisas não estão a correr mal. Ok, se não estão a correr mal, não mexam por enquanto. E quando eles começarem a produzir resultados que interessam, então que empresarializam algumas dessas atividades. E eles também vão pagar impostos. Quer dizer, não se pode misturar aqui alhos com bugalhos. Quer dizer, sempre que se fala de qualquer coisa que se vê neste país que está a criar qualquer movimento, bem, é ali que está a razão, nós vamos buscar dinheiro naquilo. É ali que está dinheiro, vamos buscar naquilo. Temos que ter uma questão de cultura, de que a geração de riqueza é um bem para o país também, de toda a forma. E o Carnaval, se está a gerar alguma coisa em São Vicente, é de aplaudir e continuar a apoiá-los, até um dia que eles vão andar com os pés deles. Mas por enquanto não. Muito bem. Ajudem-me a esclarecer aqui uma coisa, uma frase que disse uma vez um humorista brasileiro, o Jô Soares, que já morreu. Ele diz uma coisa que me pareceu interessante, por isso submeto a vossa apreciação. Ele diz que se o Carnaval gerasse renda, Salvador seria a Suíça e o Rio de Janeiro seria Paris. Ele não acredita, portanto, que através do Carnaval possamos criar riqueza. A atividade em si não. É aquilo que o Pedro está a querer defender. Que a atividade em si não é geradora de riqueza. Agora, toda a movimentação à volta gera riqueza, obviamente. E o Jô Soares disse muito bem que se assim fosse Bahia, e por isso é que eu disse, quem ganha com isso é o Estado. O Estado é que ganha. Em primeira mão, é o Estado brasileiro que ganha com o Carnaval. Não, mas o Jô Soares, que Deus o tenha, ele é humorista. Naturalmente que eu percebo o alcance das suas informações. É exatamente isso. A atividade Carnaval, os foliões, as pessoas que vivem o Carnaval, naturalmente não serão taxadas. Não é isto que está em causa. Pagam bilhetes, como fazem também para ter acesso à Baía das Gatas, e ao Festival de Gamboa, ou Praia Branca e outras atividades. O que estou a dizer é que os setores que ganham com o Carnaval, isto é linear, creio que até para promover essas empresas e fazê-las crescer. Devem ser taxadas, obviamente, até porque se forem taxadas, naturalmente que a própria empresa ganha com isso. Como deve bem saber, ganha com isso até pela economia fiscal. As câmaras municipais, ou mesmo o governo, devem naturalmente compensar agora, aumentar a fatia para financiar o Carnaval. Mas isto também é um trabalho de casa que tem que ser feito. O próprio governo, os ministérios subsequentes, quer do Ministério, os três que referimos há pouco, Cultura, e Ambiente e Turismo, e as próprias câmaras municipais, e as autarquias, e câmaras de comércio, Câmara do Turismo, existe naturalmente também para poder fazer esse trabalho. Há que fazer um levantamento do que é o Carnaval que temos. Porque o Carnaval que se está a falar agora não é Carnaval da Brava nem do Maio, é Carnaval de São Vicente com a criatividade e o empenho, o surgimento agora nos últimos anos, Carnaval de Santiago, exatamente, Cidade da Praia, e do Fogo e São Nicolau. Mas as empresas
que se empresas não podem ter medo de serem taxadas ou não. A maneira como Ó Pedro, você já teve alguma empresa? Você já teve alguma empresa? Já tive. Sim. Já geriu alguma empresa? Sim, já. E já não gera, pô, não? Agora não posso. Não pode, não pode. Mas deixa-me só terminar o raciocínio. Agora, como faço a referência a isso? As empresas do setor, do setor hoteleiro, ganham exatamente e aproveitam deste produto turístico. Para já é um produto que, daquilo que eu conheço, não é tão bem regulamentada. E daí o papel que o governo deve ter nessa matéria. E conhecendo a realidade de São Vicente, conhecendo a realidade da restauração de São Vicente e conhecendo as outras atividades, designadamente na área de comércio, como fez referência o nosso colega representante do Grupo da Praia, há setores que ganham com o Carnaval. Quem não ganha, de facto, são os grupos. Os promotores dos carnaval não ganham com o Carnaval, obviamente. Pois, isso que eu estava a perguntar há um bocadinho. Este que é o problema. Mas agora eles não ganham, produzem, mas não ganham. Responda a pergunta do Marcos. Sim, eu posso responder perfeitamente. Já tive, sim, empresa, e PPR Planner Consulting. Como sabe, eu sou inspetor de finanças, inspetor tributário, e sou incompatível e não posso naturalmente ter empresa. E já geri empresa com sucesso e já tive no setor privado, designadamente no setor que estou a fazer referência. Na área de hotelaria, principalmente na ilha de Santiago, Cidade da Praia, Sal e São Vicente, essas empresas, designadamente essas cadeias que beneficiam com o produto turístico de Cabo Verde. Há um outro pormenor aqui que devia ser ressaltado, é que nas filmagens, como não há controle, não há um regulamento, qualquer cidadão nacional ou estrangeiro, cidadão nacional ou um estrangeiro que queira fazer um vídeo do Carnaval e exportá-lo, pode fazer livremente, porque não há regulamentação. Mas repara, estão a vender o quê? Estão a vender e estão a utilizar de um produto que não é dele, mas que foi produzido made in Cabo Verde, mas que pode ser vendido lá fora. Este é do tal levantamento que deve ser feito pelo próprio governo, das câmaras que representam esses setores de atividade também, designadamente do comércio, quer Barlavento, Sotavento, quer a Câmara do Turismo. E para quem conhece a realidade do Carnaval que se faz em São Vicente, não é de hoje, é dos últimos 10, 15 anos, o Carnaval de São Vicente, para ser sustentável, alguém tem que financiar. E uma via de se financiar é esta. E as empresas locais não são obrigadas a participar. Porventura não são obrigadas, por isso que não fazem. Mas a taxa não é imposição. Se houver um serviço que lhe é participar, naturalmente pode ser feito. Vamos ouvir o Marcos, mas antes explica-me qual é o alcance da tua pergunta. Eu não entendi porque colocaste a questão. O alcance da minha pergunta é porque muitas pessoas realmente falam de certos e determinados processos taxativos, de impostos, disto, daquilo, mas muitas vezes não estão dentro das empresas para conhecer as dificuldades das empresas. Que não é o caso do Pedro, ele já explicou. Não tenho bem certeza sobre isso. E o problema profundo deste país é um problema que nós temos que superar e não podemos estar a ver qualquer atividade, por estar a gerar qualquer coisa, estarmos logo a querer condenar essas atividades logo à partida. Eu disse no princípio, na minha abertura, que eu disse que a indústria de entretenimento é um dos grandes negócios a nível global. E é para lá que nós temos que caminhar. Ou seja, no futuro, com a robotização, a inteligência artificial, com todos os processos da digitalização, a única atividade que nos resta como valor acrescentado, e Cabo Verde tem que compreender isso a curto prazo, é a questão do entretenimento. E nós temos valores vários na área de entretenimento. Nós deveríamos estar, neste momento, a fazer aquilo que se hoje faz na área da digital, que é, enfim, subsidiar as startups por tudo que é sítio, para ajudá-las, efetivamente, a gerar valor e a crescer. É o que nós devíamos estar a fazer também na área da cultura, na área do entretenimento. É subsidiá-las para ajudá-las a crescer, depois para elas virem pagar impostos. Mas o que as pessoas veem logo à partida, que muita gente, enfim, que vê a questão do desenvolvimento de uma forma
eu teria um termo para usar, mas não utilizarei porque é muito pesado, mas que vem realmente como bloqueio logo à partida do desenvolvimento. Quer dizer, antes da galinha começar a pôr o ovo, nós já estamos a querer taxar o ovo. Quer dizer, é deixar que a galinha ponha o ovo e depois taxar o ovo. O que eu vejo é que se nós estamos a querer desenvolver a área digital, que é a área lógica, é a área de um grande potencial, deveremos também pensar também na área da indústria criativa, na área do entretenimento, que tem um potencial enorme de crescimento. Eu já falei muito sobre essa questão, já escrevi sobre essa questão, tive 1 ano e meio um programa na rádio sobre essa matéria e falei muito sobre a questão da questão do entretenimento, e acho que o entretenimento tem aqui pés para andar, mas é preciso investir ainda no entretenimento. O entretenimento ainda é muito incipiente em Cabo Verde para se começar a criar taxas ou criar outro tipo de mecanismos de o condicionar. Bem pelo contrário, temos a que arranjar mais recursos para injetar. Se a área digital vai buscar dinheiro no Banco Mundial e noutros sítios para injetar, porque pode vir a criar valor, a indústria do entretenimento, que está a nascer também, deve ser subsidiado, porque daqui a mais um tempo pode gerar valor. É essa a minha interpretação e é a minha forma de ver este processo, e não numa coisa que ainda não está incipiente. Só para fecharmos esta parte, não sei se quer fazer um comentário. Eu concordo que devem ser subsidiadas, exatamente porque tem esta vertente social, o Carnaval. E quem deve subsidiar, naturalmente, que é o governo. E acho que o tem feito. Não faz como devia, porque, de facto, a própria, como fiz referência no início do debate, o próprio Ministério da Cultura, a semelhança das outras paragens, também eu não entendo, porque um povo, um país é a sua cultura. Mas o Ministério da Cultura, como todos devem ter noção, também não tem orçamento, e quem entende percebe perfeitamente o que é que estou a dizer. Mas deve naturalmente incrementar o orçamento do Ministério da Cultura, deve-se elevar. Não é razoável que se financie o Carnaval de Mindelo nos moldes que o fazem. Deve ser repensado. Eu continuo a crer que sim, há cadeias hoteleiras, redes de restauração em São Vicente, empresas comerciais e outras empresas do setor ou similares que beneficiam e muito com o Carnaval. E as pessoas locais não beneficiam com o Carnaval, como fez referência o nosso colega. É uma cidade em que se vive o Carnaval, mas que a 2 ou 3 metros a pobreza extrema. E a realidade de São Vicente é essa, e deve ser repensada, porque nem todos têm acesso sequer ao alimento durante o dia, mas o país vive e potencia o Carnaval. É o que você estava a dizer, abogado. Na verdade, os grupos carnavalescos muito pouco ganham. Os grupos nada ganham, produzem, e muito embora os seus produtos, a sua criatividade, a sua inovação é vendida gratuitamente. Claro, e traz pessoas que acabam por comprar serviços noutros sítios. Noutros sítios, obviamente, perdão. E esta é a essência disto tudo. A lógica de taxar ou não é exatamente desta incongruência que existe. Agora, eu continuo a acreditar que o que deve ser feito é um levantamento desse produto turístico, que quem tem incumbência de fazer é o governo, em parceria com as tais câmaras que eu fiz referência, porque havendo um carnaval de qualidade, designadamente de São Vicente, quem ganha é o próprio país. O país está a se vender, está a apresentar um produto turístico de qualidade. Eu conheço a realidade, eu sei que 1 ou 2 grupos, e a delegação da Câmara Municipal de São Vicente esteve recentemente no Brasil a viver a experiência do Carnaval brasileiro, já esteve em outras paragens, e o modelo que se quer implementar para o Carnaval de São Vicente é um Carnaval de excelência. E acho que estão num bom caminho. E as outras ilhas também devem
com as condições a serem apoiadas Evoluir, de melhor forma e evoluírem para para chegar ao tal patamar. Muito bem. Marcos, tu que tens essa experiência com a Câmara do Comércio, com a associação, a aglomeração de várias entidades individuais numa estrutura única, eu gostaria de te perguntar, em São Vicente, por exemplo, enfim, o grupo evoluiu para a Ligoc, que é uma estrutura que acolhe em si todas as unidades individuais. Lhe parece que é um bom modelo e como é que eles devem se organizar para que o Carnaval se torne mais atrativo e encontre mecanismos de financiar, de autofinanciamento, sem ter que depender muito dos financiamentos públicos, das taxas, etc.? É uma iniciativa de louvar, porque eles já entenderam que efetivamente há empecilhos para o desenvolvimento da sua atividade, ao contrário daquilo que o Pedro defende. Quer dizer, eles estão a tentar dirimir as dificuldades que encontram e já se organizaram em grupo e criaram Ligoc para precisamente ajudar a resolver as questões de matriz fundacionais, que é realmente a materialização do Carnaval. E juntando em grupo, o que é que eles vão fazer? Eles vão falar a uma só voz e vão estar efetivamente imbuídos de instrumentos capacitados para poder ir buscar financiamentos, ou ir buscar recursos, ou ir buscar patrocínios, e que depois fazem gestão entre si. É uma iniciativa boa, é uma iniciativa que eu louvo. E porque essa atividade, como eu disse e dizia há bocado, a atividade do Carnaval ainda estamos num patamar de startups. Estamos ainda numa atividade que está a iniciar, que ainda não gera riqueza. O que o Pedro está a defender é efetivamente que o ecossistema é que deve pagar a existência dessas startups. É discutível, quer dizer, já há tantos impostos e tantas taxas a ser pagos em Cabo Verde e cada coisinha que nós vimos e vamos fazer isto ou fazer aquilo, vamos matar. Esta organização que foi criada em São Vicente é porque as pessoas já chegaram à conclusão de que há dificuldades, e não são poucas. Então estão a juntar num grupo para ter uma voz com mais poder, uma voz que seja razoavelmente ouvida. Porque cada um por si, eles têm dificuldade, porque um tem uma resposta, outro tem outra resposta, e assim sucessivamente. Acho que é uma iniciativa boa e que pode levar a algum caminho, que é realmente a profissionalização cada vez mais, porque o Carnaval é uma atividade também que deve ser melhorada do ponto de vista do design, do ponto de vista da dança, do ponto de vista da música. Tudo isto tem que ser melhorado. E para se melhorar é preciso recursos, é investimentos. E não podemos ver isto só do ponto de vista das pessoas que estão lá. Temos que ver, efetivamente, como patrocinar tudo isto de uma forma eficiente. E acho que é isto que o Pedro quer dizer, e provavelmente diz de outra forma, que é como resolver todas essas questões para que o Carnaval seja algo eficiente e que seja algo bonito e que seja algo que dê dinheiro. Em Cabo Verde existem centenas e centenas de músicos e só 3 ou 4 ou 5 é que vive da própria música. No entanto, são grandes promotores de Cabo Verde a nível internacional. Está de acordo ou não está de acordo? São grandes promotores de Cabo Verde a nível internacional. Esses músicos que não ganham literalmente nada, que às vezes até têm o seu emprego e que pagam para fazer a sua música. Exatamente, porque 1 ou 2 é que beneficia com isso tudo. Não, porque aqui se 1 ou 2, mas esse 1 ou 2 já paga impostos, já se profissionalizou, já tem grupos, muitos não pagam nada. Não, são profissionais. São profissionais e quando chega a profissionais, eles estão a contribuir para a riqueza do país. Agora, aqueles que não estão a contribuir, se nós formos ver assim esse prisma, quer dizer, vamos a todas as áreas da cultura. Mas eu compreendo, Marcos, com todo o respeito, eu compreendo a sua preocupação. Naturalmente que está a defender a classe, eu compreendo isso e faz-o bem e deve continuar a fazer. Mas eu que estou a dizer, as pessoas que me estão a ouvir e entenderam muito bem o que é que estou a dizer. Eu antes de vir à praia, como percebeu, estive em São Vicente e eu falei com muitas pessoas, inclusive promotores do Carnaval em São Vicente. Se fizer um levantamento em São Vicente, duvido que não tenha adesão de toda a população nesse propósito de taxar o Carnaval. Eu estou a falar de São Vicente em concreto. Eu sei perfeitamente o que é que estou a dizer e também creio que as pessoas que estão a ouvir entenderam exatamente a minha mensagem. O que estou a dizer, repito, para poder agora fazer-lhe entender, é que
o carnaval que se quer de qualidade para São Vicente, creio que esta postura eu que não concordo com o que diz. Onde é que foram buscar esse modelo das taxas? Em que país do mundo? Das taxas para o carnaval? Em que país do mundo? Que modelo é que sustenta isso? Não há um regime. Não há um regime jurídico ainda para isso. Por isso que se fala em taxa, não se fala em... Nós queremos ser inovadores em relação a isso. Não, exatamente, mas temos que dar o primeiro passo. Não, e essa taxa, como estava a fazer a referência, já existe no Brasil. No Brasil, que é referência a nível mundial, paga-se, e o carnaval, a indústria do carnaval no Brasil representa bilhões de reais. Eu estive a fazer e preparar para o debate e percebi que o contributo do carnaval para o PIB brasileiro é tão importante como para os cereais. Como ele disse há bocado, quem ganha é o Estado. Não, o Estado não ganha nada. Não, eu não estou aqui a defender, mas o Estado não deve ganhar. O papel do Estado, como fez a referência o nosso colega, o Estado é vertente social. O Estado não pode ganhar. Para comprar o material do Andor, quem ganha com isso, ele paga o IVA. Quem ganha para com comprar isso, o tecido, paga-se o IVA. Mas quando esses indivíduos vão comprar pregos nas lojas, pagam impostos. Obviamente. Quando vão comer no restaurante, pagam IVA. Não, mas não sei como, está tudo a ser pago. Toda a gente está a contribuir. Mas tem que ser pago. Com certeza. É prestar um serviço, é colocar um serviço, tem que ser pago. Esta é a essência do imposto. Essa questão é colocar um serviço, da sessão que tem em São Vicente da Ligoc é adaptável aqui na praia? Vocês estão cada um para o seu lado por enquanto? Esse é o processo. Já não tinha liga formado, depois acaba para liga. Questões internas, liga deixa de existir. Agora não está no processo também de reativa a liga de novo, porque é só se que se tem melhor atenção, melhor voz, com o representante responde para grupos, acho que o tratamento é outro. Agora, voltando à questão, você fala de questões de taxa, há pouco foi o Estado que está a ganhar. Há que grupos de carnaval, você está falando de São Vicente, fala da bocaria de pobreza extrema que tem na São Vicente. Há que grupos estão a fazer trabalho social, não te esqueça, mas aquele passo social a nós parceiros do Estado, grupos culturais, quer na São Vicente ou em qualquer ilha que tem, ele é parceiro do Estado. Você ajuda o Estado a fazer a trabalho, aquele vertente social, monta lá dentro do carnaval muitas vezes é invisível. Autores jovens lá tá dança na mesma direção, tá canta, está lá tá fazendo acessórios de carnaval, tá trabalha em conjunto um com o outro, está sente que a diferença social que não tem lugar hoje chamado STUG, por exemplo, o Catoyal, porque lá está na mesma equipa, essa é uma equipa de futebol. Então acho que essa questão social o governo tem que pagar também. Ele tem que olhar como algo de bom para o país que nunca pode estar cobra tudo que às vezes a colega faz referência um bocadinho, às vezes nunca pode taxa galinha e ovo, às vezes não toca o risco de mata a própria galinha, não fica sem ovo e sem galinha. Então acho que, só para dar um exemplo, não ali na praia, não teve apoio financeiro do Ministério da Cultura, 300 conto. Você que está conseguindo fazer com 300 conto com 500 e tal figurantes. Muito bem, muito difícil, portanto. É complicado, então não tem que olhar aquele vertente social, mas não tem Estado, ajuda o Estado e de que maneira também nessa parte ali que tudo coisa, para mim, é ponto de vista que deve ser pago. Tem parte que o Estado tem que subsidiar, e muito bem, para que não tenha paz social, para que jovens também olhem a vida de uma outra forma. Eu concordo, agora só para rebater, eu concordo perfeitamente consigo. O que estou a dizer é exatamente isso. Se os que podem contribuir e fazem, naturalmente que o Estado tem melhores condições de fazer. Eu não estou aqui em representação do Estado, não é este o meu papel, até porque quem me conhece sabe perfeitamente a minha postura enquanto homem, enquanto profissional. Eu exerço a cidadania com o meu espírito aberto e o defendo, e creio que o esforço que os grupos, designadamente de Cidade da Praia, que o que se vive hoje em termos de carnaval na Cidade da Praia, é de se louvar, porque há anos que não se via um carnaval na praia com alguma qualidade. E vejo que está-se a evoluir
e agora até já temos, em termos de espaço, até de espaço para desfile, avenida, a cidade da Praia tem melhor espaço até que São Vicente, para ser sincero. Primeiro é mais aberto, é linear e facilita até a movimentação dos carros, das pessoas, estacionamento e tudo isto. Creio que mais à frente, até por uma questão também de qualidade, deve-se transferir o desfile de carnaval, do meu ponto de vista, para não se estabelecer sempre no centro da cidade. Agora, eu estou de acordo que o que se financia, quer o governo local, quer o governo central, são irrisórios. Acho que se quer um carnaval até para competir com São Vicente, podem lá chegar com toda certeza um dia, mas tem que haver mais financiamento. Taxas é uma das vias, porque também não é taxar por taxar, por isso que não é imposto. Taxa é porque a autarquia coloca à disposição das pessoas que vivem o carnaval, que usufruem desse bem turístico, que é precioso, porque alegram as pessoas e as pessoas sentem-se também mais acomodadas. Não está a ver o carnaval em pé, não está a ver o carnaval à chuva. Podia-se criar melhores condições, assimilar-se o que se faz em São Vicente, como se faz também no Brasil. E eu creio que com o andar da carruagem, a cidade da Praia também terá as suas bancadas nos próximos anos. Mas como é que o vai fazer? Vai fazer isso com dinheiro, com financiamento. E também a própria criatividade dos grupos. E acho que os grupos também devem ser criativos também na forma de mobilizar mais recursos. Devem criar e gerar as suas receitas internas. Há várias formas de fazer. Podem solicitar até apoios a outras entidades, mas creio que não pode ser um tema tabu e agora de criar desunião e de sentir medo porque está-se a taxar ou não. Não, isto não devia ser o problema. Marco Rodrigues, não podemos ter o carnaval 365 dias por ano, que é o tal momento, enfim, que algum dinheiro vai circulando em São Vicente. Eu gostaria de perguntar uma questão um pouco marginal, a essência do debate. Esse esforço anual dos foliões e dos restantes membros do staff dos grupos não poderia ser canalizado para outras atividades económicas ou mesmo culturais e mais rentáveis, mais perenes, enfim, com sua duração no tempo e financeiramente mais úteis numa ilha, falo de São Vicente, abraços muitas vezes com problemas de desemprego, problemas económicos, etc. Obviamente que sim. Tu que és um ativista cultural e entendido nestas lides do empreendedorismo. Eu sou um indivíduo que defende muito a iniciativa privada e que assento essencialmente no empreendedorismo nas suas várias vertentes. Porque as pessoas, muitas vezes, quando se fala em empreendedorismo, pensam que o empreendedorismo é só na área meramente da produção de resultados económicos pujantes. Não, o que o Breu está a fazer, ele é já um empreendedor. Ele está a empreender numa área social. E esses empreendedores todos, sem exceção, o empreendedorismo é muito, muito, muito lato. Nós aqui, em Cabo Verde, estamos a ver o empreendedorismo na área digital e pronto, ficamos por aí. Nós temos empreendedorismo em todas as áreas. Isto que vocês estão aqui a fazer é empreendedorismo. A rádio é uma iniciativa empreendedora. Toda atividade é uma atividade empreendedora. Agora, o que acontece é como resolver os problemas de Cabo Verde na sua matriz fundacional do desenvolvimento. O problema mais complexo que existe, e que é aquilo que me atormenta muitas vezes, é que muitas vezes aparecem ideias, enfim, de pessoas que não estão ainda minimamente estudadas e verificadas, mas que se lançam ideias ad hoc e pronto, e agarra-se e vamos com essas ideias. O que é necessário é estudar, efetivamente, os impactos que certas medidas vão causar a curto, médio e longo prazo antes de as tomar. Eu ainda não conheço nenhum estudo sobre o Carnaval em Cabo Verde e sobre o impacto na economia. Não conheço. Tentei. Existe e há muito tempo. Sobre o impacto na economia? Existe estudo de Carnaval de São Vicente. É um estudo
e relativamente a São Vicente. São Vicente e São Nicolau. Não propriamente só a São Vicente. Sobre o seu impacto na economia. Sobre o seu impacto na economia. Sim. Sim. E já tem valores foi que podem... Já tem valores naturalmente da sua rentabilização. Quando se fala desta iniciativa é porque já tem um base para então, tomar se já a decisão. se já tem valores, se já há esse estudo, e se ele já tem um impacto de rentabilização... Olha, eu posso dizer que existe esse estudo, até porque enquanto gestor na DEI, eu financiei este estudo. Okay. Quando, na DEI, existindo o estudo, e se já há impacto positivo no negócio, então que empresarializam o negócio. A ideia do Carnaval de São Vicente é exatamente isso. Então acabam com esta... imperializam... tornam a atividade... Se ela já é geradora de riqueza... São Vicente, sim. Já é geradora... Não se esqueça de uma coisa, é que você está a falar de uma atividade sazonal, de curto prazo, que é a resposta à pergunta que me colocou. Como é que se há de ocupar todas aquelas pessoas durante o ano todo? Não, que rentabilidade é que essas pessoas podem ter? Porque fora do quadro do Carnaval. Há milhares de pessoas a trabalhar. Mas quero que ele responda. Carnaval de São Vicente não se faz no mês de fevereiro. Carnaval em São Vicente. Mas é isso que estamos a dizer. Pedro, durante todo o ano. Todo ano trabalha sem... Há economia suficiente para pagar essas pessoas todas durante o ano todo? Carnaval em São Vicente... Pedro, o que eu quero é que tu me digas como é que nós extrapolamos todo esse esforço, todo esse sentido empreendedor para outras áreas de atividade que não apenas o Carnaval. Sim, não, é uma boa questão. Eu creio que o Carnaval em concreto é uma dos tais negócios criativos que já existe hoje. Creio que é a própria essência do tal Ministério, não é por acaso que é o Ministério das Indústrias Criativas. Agora, resta saber se efetivamente está a aproveitar destes negócios criativos ou não. Esta é outra questão. Mas creio que é a nível nacional, mas com enfoque para São Vicente, os produtos que são produzidos, produtos turísticos, os carros alegóricos, os trajes, e as outras fantasias em São Vicente mostra que de facto há talentos em Cabo Verde. Sem dúvida, é exatamente isso que eu estou. Não temos dúvidas. Só um momento. Que há talentos. Não, estou a responder à questão de extrapolar o negócio Carnaval para o empreendedorismo que se quer. Não, eles são de facto empreendedores ou potenciais empreendedores que devem ser trabalhados. Agora, o que se deve fazer é criar condições, porque, por exemplo, como fez referência o interveniente de São Vicente, creio que de Sal também. Pedro, tens um minuto, já não temos mais tempo. Urge um estaleiro em condições em São Vicente, na Cidade da Praia e outras cidades que fazem vibrar o Carnaval. E esses negócios, por serem criativos, naturalmente que, se forem aproveitadas durante o ano, essas criatividades, essas capacidades e o talento que têm esses grupos, podem naturalmente dinamizar sim a economia, porque ela é transversal. Marcos, eu dou-te 2 minutos, mas queria dar um. Só um chega. Eu acho que é preciso termos calma, tempo e capacidade para analisarmos realmente todas essas atividades à volta do entretenimento, que eu continuo a dizer que é uma área que pode gerar riqueza. Cabo Verde não tem capacidade industrial em certas e determinadas áreas, mas aqui na área do entretenimento tem muito potencial e precisamos de fazer investimentos de milhões, conservatório, precisamos de ter estruturas, escolas, universidades, todas, quer dizer, estruturas que ainda não foram lançadas, para podermos pegar nessas tais pessoas que são criativas e dar aso e desenvolver as atividades que são necessárias para gerar riqueza. Nós ainda não começamos e já estamos a pensar ganhar dinheiro. Vamos primeiro fazer investimentos, vamos criar condições e depois vamos ver agora o que é que isto dá e aí sim vamos taxar e vamos cobrar impostos, vamos fazer tudo, tudo ao seu tempo, com calma. Já se ganha muito dinheiro, é a altura de fazer a sua melhor redistribuição. Sim. Bro, bom saber para além de Carnaval em si, tem outras atividades. Enumeram que essas atividades rapidamente. Essa questão está bem, toca na mesma tecla. Para mais nível que a Carnaval de São Vicente está, é que até deixa de ser um carnaval social. Ela continua a falar a mesma coisa, é social.
por exemplo, no Brasil, um grupo tem a volta de 4.000 e tal folhões. Um grupo nacional política 1.000 se. Portanto, nunca tem como sustenta carnaval inteiro dentro de qualquer grupo que tem. Porque é grupo social, é cultural e social. E nós, nesse caso, não temos o nosso trabalho social que nós estamos fazendo com escolas de percussão, escolas de dança, de teatro, que é lá para meninos, para que termina o carnaval, para meninos fragmenta cada um para um lado. Então, aquele trabalho social que não tem que olhar como um parceiro de governo. Só repare, qualquer grupo em São Vicente, independentemente de menor dimensão ou não, apresenta mais de 1.000 folhões. Monte Sossego apresenta 2.000, quase 3.000 folhões. José Moreno, 2024 o que estava a ser? Para além daquela atividade estritamente de carnaval, que outras atividades não se pensa em empreender para dar força financeira, para não se fica totalmente dependente de ausência de pandemia ou de apoios da Câmara Municipal, do Governo, etc. Só para não terminar. Bom, José Moreno já não está em linha. Eu creio que ficamos por aqui. Sim, foi, portanto, mais uma edição do nosso programa. Tivemos, portanto, Marco Rodrigues, Pedro Ribeiro e José Gomes, do Vindos de África, aqui no estúdio. A partir do SAL esteve connosco José Moreno, do Grupo Gaviões, e Jailson Jeff, dos Cruzeiros. Contávamos ter aqui também o presidente de Monte Sossego, não foi possível. A todos agradecemos. José Mário Correia, Ivandro Mendonça e Hélio Barros estiveram aqui convosco durante esses quase 120 minutos de programa. De todos nos despedimos até a próxima edição deste programa. Muito obrigado. Bom dia. Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Os Estado... administradores têm que ser, na verdade, isentos. Na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como Com essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Rádio Alfa, a diferença na arte de comunicar.